Na segunda reportagem especial sobre os 10 anos da maior enchente que atingiu Santa Catarina, os impactos na economia. A tragédia causou prejuízos bilionários em um dos principais setores de Itajaí, o porto. A força da água destruiu berços de atracação de navios. A agricultura também foi gravemente comprometida. E, em meio ao caos, 2 mortes foram registradas no município. Vamos dar uma olhada. As cidades que ficam no litoral norte do estado, principalmente no Vale do Itajaí, foram as que mais registraram chuva 10 anos atrás, com volume surpreendente e nunca visto até hoje, superando até então maior enchente do estado em 1983. Entre os dias 22 e 23 de novembro de 2008, apenas 2 dias, chegou a chover 300 milímetros na região. Foi a maior média histórica de Santa Catarina. Cerca de 60 cidades, mais de 1,5 milhão de pessoas foram atingidas. 135 morreram na tragédia. 2 pessoas desapareceram. Mais de 9 mil catarinenses tiveram que sair de casa para evitar mais mortes. E cerca de 5 mil tiveram que ficar em abrigos. Em Itajaí, mesmo quando a chuva parou, a água que desceu dos rios Itajaí-Mirim, em Brusque, e do rio Itajaí-Açu, que veio de Blumenau, causou um cenário de terror. Grupos de ajuda foram enviados a Santa Catarina como exército. Para nós, é como se fosse uma operação de guerra. O resgate às famílias foi coordenado em Itajaí, na época pelo Corpo de Bombeiros, já que a Defesa Civil não estava com uma estrutura preparada. O sargento Bagatoli, do Corpo de Bombeiros, lembra bem. Com barcos, ele e os colegas, além de voluntários, conseguiram levar comida e água para quem teve que sair de casa. Bagatoli conta que a casa dele também alagou, mas nesse momento o militar deixou de ajudar a família porque estava em uma missão maior. Onde a água já estava 1,5 metro, 2 metros, né? Passando já da janela, o pessoal tudo no telhado, né? Algumas pessoas no telhado tendo resgate. Nós chegava lá, dependia do horário, 2, 3 horas da manhã, já pulava no bote, querendo agarrar e assim por diante. Dependendo dos locais, que à noite não sabiam exatamente onde que eram as ruas, tá? Só o quê? Passava em linha reta, ia nas casas e assim por diante. Todo dia tu pegava uma ocorrência diferente. Tanto é que nós estávamos em uma ocorrência, estava tipo assim, fui na minha residência. Eu fui na minha residência, eu fui o último aí. Então, quando cheguei na minha casa, já estava tudo embaixo d'água, então perdi tudo. Praticamente todo bombeiro que morava nos bairros também, que vieram para o quartel, não tinha mais como retornar dentro de casa. Então, vamos botar aí, 70% de todos os BMs aqui daqui de Itajaí perderam tudo na enchente. Em meio à tragédia, ruas ainda alagadas. O Exército liberou a entrada em um supermercado de Itajaí que foi atingido pela enchente. Pessoas que perderam tudo poderiam levar comida perecível e também água. Só que as cenas mostraram que muitos, na época, se aproveitaram. Houve um verdadeiro saque, uma corrida desenfreada para ver quem levava mais. De carro, de carroças, pessoas levaram de televisores até caixas e mais caixas de bebida alcoólica. As imagens repercutiram de forma negativa nacionalmente. Os saques também foram registrados em casas e comércios que tiveram que ser abandonados por causa dos alagamentos. Mas enquanto uns se aproveitavam de um momento difícil saqueando, a maioria dos moradores de Itajaí tentava mesmo ajudar outras famílias atingidas, como foi o caso do Leandro. Ele morava neste terreno, no bairro Espinheiros, em uma outra casa que existia aqui. Ele relembra que durante a enchente ajudou a socorrer um vizinho que morava nesta casa em frente e estava sozinho no momento da tragédia. A água estava pela cintura dele, mais ou menos. É mais para o peito dele, assim.
E ele sem camisa, de bermuda, e pediu socorro, tava gritando, me ajuda, me ajuda. Daí eu botei ele em cima do forro, daí foi acho que umas 3 horas da manhã, 3h30. Daí a lancha do bombeiro passando, daí eu gritei para eles, foram lá e pegaram. Pelo leitão da casa, quebramos o leitão da casa e tiramos eles. O meu medo era cair, né? Cair a casa, né? Por causa que a água estava muito alta já. A casa era mais velha também. Imagina 3 pessoas em cima do forro de madeira. A enchente prejudicou e muito a economia de Itajaí. Berços do porto ficaram destruídos. Sobrou apenas um em operação. Para reconstruir toda a estrutura, demorou mais de 1 ano. E foi preciso um investimento do governo federal de mais de 300 milhões de reais. Durante a enchente de 2008, o rio Itajaí-Açu ficou cheio. Perdeu profundidade porque ficou assoreado. A maior preocupação era a força da correnteza. O rio estava com cerca de 18 nós, uma velocidade de mais ou menos 21 quilômetros por hora. Para evitar o pior, os funcionários envolvidos no porto tiveram que agir contra o relógio. Éder, que ainda trabalha até hoje na superintendência do Porto de Itajaí, lembra que foi preciso ligações e uma comunicação direta com os práticos. Foi feita uma força-tarefa para retirar os navios a tempo, antes que eles batessem. Na segunda-feira de manhã, então, a gente já começou a perceber o rompimento de algumas partes dos berços 1, berço 2, parte do berço 3, até que eles sofreram, então, um abalo e acabaram sendo destruídos, né? Sem condições de utilização por os próximos 2 anos, esses berços, né? Nós tivemos uma perda de profundidade, o calado para a movimentação desses navios reduziu muito, ficamos em torno de 6 metros de calado, isso era praticamente impossível de atender a demanda de cargas containerizadas. Os trabalhadores, os operários portuários avulsos, que eram chamados para trabalhar conforme a demanda de navios, também ficaram meses sem trabalho. A enchente também destruiu a agricultura e tirou do produtor um sonho. Dá vontade até de nem plantar mais nada e desistir, sair daqui. Produtores rurais da colônia japonesa e também do bairro São Roque perderam tudo o que plantaram em meses. O pouco que não foi levado pela água não pôde ser reaproveitado. O Valmir tinha um sonho de que o filho dele trabalhasse na terra da família. Com a enchente, tudo mudou. Um sonho da agricultura familiar. Você queria que seu filho? Que meu filho trabalhasse comigo, né? E foi o primeiro ano que eu consegui fazer ele vir por vontade própria. E aí, quando ele viu aquilo, também ele não... Foi praticamente uns 6 meses de trabalho perdido. O seu Osmar também perdeu tudo o que conquistou com trabalho duro. Mas na época, por causa da enchente, ele ficou sem dinheiro e também endividado. Porque era final de ano e estava na hora de colher a plantação. E nessa hora, veio essa enchente, já tinha perdendo com represa já antes, né? E os aipins já tudo do tamanho de meio metro, a água veio no lugar de botar 2,20 metros. Perdemos tudo. Tivemos que vender um carro de passeio, vender uma máquina agrícola para começar de novo. Só que nenhuma perda material é tão dolorosa quanto a da vida. Foi o meu filho. Gente, que dor tão grande, que eu não sei como é que eu estou suportando tudo isso. 97 mortes em todo o estado, confirmada, e apenas 2 em Itajaí. A Marisa até hoje tem essa lembrança na memória. Na enchente de 2008, ela perdeu tudo que tinha. A casa não era assim alta. Além de sair do imóvel e depois encontrar só lama, a Marisa e os filhos tiveram que enfrentar uma triste notícia.
a morte de Marco Antônio Correia, de 40 anos de idade. Ele era o pai dos filhos de Marisa e um ex-companheiro com quem ela viveu mais de 20 anos. Foi a primeira vez na minha vida em que eu tive contato com a morte assim tão próximo. Porque, graças a Deus, ainda tenho pai e mãe vivo, nunca perdi nenhum irmão. Foi dito que o corpo dele ficou preso no ponto de ônibus, no poste do lado do ponto de ônibus, uma coisa assim. Quando se toca no assunto, é muito recente para quem sentiu na pele, né? É muito recente, é como se tivesse acontecido ontem. As vidas que se vão, que se perdem em momento trágico assim, fica, né? As vidas que se perdem não tem como recuperar.